E você perdoa teu pai? Porque Super tão ele perdoei que a partir desse momento que ele reapareceu, eu fui reaproximando ele na família. Foi um momento que minha irmã, que mora nos Estados Unidos, estava tendo o primeiro filho. E eu falei para ele, ó, você tá tendo o primeiro neto, vai nascer. Eu acho que você tem que conhecer ele pessoalmente, né? E tirei o passaporte dele, tirei o visto dele. E paguei para ele ir para os Estados Unidos, conhecer o neto, ver a minha irmã, porque para minha irmã era muito importante. Então, a gente teve esse momento e logo depois, assim, um tempo que passou, a gente conseguiu ainda manter o contato e ele falou que ia morar no Rio de Janeiro. Ele pediu para ficar na minha casa 3 meses. E lá ele ficou 3 anos. Caramba, bicho. Que bacana. Você vê como é que é a vida E aí restabeleci. Resgate, né? Foi interessante porque aí eu comecei a conhecer meu pai. E aí eu fui entender a infância, a adolescência. Porque assim... E ver o outro às lado, vezes né? a gente morre. A maior parte das pessoas morre sem saber quem foram seus pais. E é muito importante a gente conhecer a infância, a adolescência dos seus pais, para você entender até por que eles te trataram do jeito que eles te trataram, onde é que eles acertaram, onde é que eles erraram e por quê. Né? Porque essas crenças, esses problemas, a gente carrega na nossa vida. E isso vai virando uma bola de neve, porque a gente vai repetindo o mesmo padrão, né? Então... Tudo vem da infância, você sabe. Tudo Na vem da vida, infância. tudo vem da infância. Hoje a sua condição, do seu trabalho, né, o que você escolheu, a sua condição financeira, os seus relacionamentos estão como estão hoje por conta do que você viveu na sua infância. Então, E qual foi a justificativa dele que ele disse que ele subiu? Assim, Foi uma justificativa sem muita justificativa, né? Aquelas coisas tipo, vocês se separaram, sua mãe estava muito nervosa na época, brigava e eu sentia que eu, mantendo afastada, a relação era melhor, de mais em paz, porque era aquelas desculpas, né? Que nunca é uma desculpa, porque nada justifica um pai se ausentar da vida dos filhos, né? Mas ele deu esse período, né? Que acho que ele estava perdido na vida dele, na busca. Foi uma época que ele vendeu a academia, as academias. Isso impactou muito na nossa vida, porque minha mãe dava aula na academia. Financeiro, né? Então ele vendeu as 2 academias, da Tijuca e do Grajaú, na época, e minha mãe ficou sem emprego. Quando a gente se deu conta, a minha mãe estava sem as academias, sem um emprego. Eu estava sendo expulsa da escola por falta de pagamento. Eita. Naquela época não tinha a menor pessoa. Eu saí da sala mesmo, não pagou. Então, e eu saí da casa, a gente estava sendo despejado ainda do apartamento, Caramba. que já não se pagava há um tempo, a gente não sabia. Então, veio a bola de neve, veio tchau pai, tchau casa, tchau escola, tchau bairro. De tudo quanto é lado. E minha mãe no maior perrengue. Tua mãe segurou ali você, as tuas 2 irmãs? Segurou sozinha. Minha mãe começou a dar o jeito dela. A gente morou um tempo de favor na casa de amigos, né? Nessa época, a minha irmã estava nos Estados Unidos. Nós duas tínhamos viajado para lá por causa de bolsa de balé. E ela falou para minha irmã, não posso cuidar de 2, fica aí. Eu voltei, minha irmã ficou. Desde os 14 que minha irmã mora nos Estados Unidos. E mora lá até hoje, né? Até hoje. E aí... Nessa minha volta, porque eu não me adaptei, eu quis voltar, né? Na época eu tinha 13 anos, Muito mas nova. eu ainda brinquei de boneca até 20, então 13 anos eu ainda era muito imatura. Era o oposto da minha irmã, que com 14 fingia que tinha 18 e trabalhava numa coffee shop, lá em Nova York. E eu já com 13 já era ainda bem menina, né? Eu estendi meu período de boneca e até quase 20 anos de idade, assim. Então, É mesmo? Engraçado. Então a gente tinha um perfil muito diferente. E eu voltei, mas, ao mesmo tempo, vivi tudo que a irmã não me viveu, que foi o despejo, a troca de bairro, a troca de escola. E essa vida aqui, né? Muito diferente. Entendendo toda a situação da minha mãe ali, né? Sem casa, Sim, sem você foi dinheiro. companheira dela. Nesse momento difícil, vocês passaram por uma... Foi um momento difícil, porque eu estava entrando na adolescência, é um momento que você tem revolta. E eu tinha uma educação rígida no balé, de ir todo dia depois da escola pro balé. Né? Eu saía 12h15 da escola, entrava no balé 1h da tarde, ficava até 6h30, 6h30 eu ia para um outro balé, que minha mãe ainda fazia uma aula de reforço e voltava para casa 10h30 da noite, no dia de manhã, 5 da manhã, ela vinha para a escola de novo. Então, isso era de segunda a sábado. Então, você chega numa idade da adolescência que você começa a ficar rebelde, porque você quer ir pro cinema com seus amigos, quer fazer as coisas. E minha mãe, não, era balé, 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 e não pode faltar. E balé, você tá com febre, mas você se senta na sala para assistir a aula, né? Especialmente a escola do Teatro Municipal. Eu tive amigas que se formaram lá, que foram rígido, bailarinas do Municipal, então eu conheço bem como é que é. sabe que- Todo dia. Todo dia, É um não, a vida rigor profissional, absurdo, Você sabe que esse negócio de podcast é uma coisa engraçada, né? Porque o podcast, você vê, a gente está conversando com a Dani aqui,
E ninguém sabe desse teu lado, né? As pessoas olham você e falam, pô, Dani Suzuki, pô, aquela estrela maravilhosa. Garota que surfa, linda. que, pô, tá sempre fazendo coisa deve maneira. Deve ter entrado na televisão, porque, pô, fez o teatro, então conhecia alguém, então, enfim, né? Como ela é talentosa, né? Que nem um menino que veio aqui, o fã, ela fez a série. Mas ninguém sabe a história, o corre, o que você viveu, o famoso corre. o que você viveu, né, cara? Os choros que você teve, as lágrimas que você chorou dentro de um travesseiro. Você vê uma E que história... ainda choro, né? A gente ainda tem... Não, A vida não é mole pra ninguém. É uma história linda, porque, pô, por exemplo, filha muito agarrada com o pai. Geralmente a filha se agarra com o pai, né? E o filho se agarra com a mãe. Tem aquela coisa... Então, você vê, é uma história, né, Rabelo, que a gente fala assim, caramba... Uma história de superação a de gente vida, vem, né? A gente vem se achando agarra que... com o pai e todas as questões, né? Assim, eu era uma criança oriental, minha mãe é totalmente brasileira, né? Não aparenta oriental, então eu era ali um peixe fora da água dentro de um universo onde não tinham pessoas parecidas e toda a minha referência de alguma referência oriental era meu pai, que não estava presente. Caramba, então eu não tinha nenhum cara. familiar que me trouxesse alguma coisa dessa cultura, alguma coisa, e ao tempo todo eu não era vista como uma brasileira, mas também não era vista como uma japonesa, então era aquela japonesa falsificada, era o foco do bullying, loucura, o foco não sei o cara. quê, e eu tinha que conviver sem entender o que eu tinha de diferente, né? Porque você ainda, quando é criança, você vai deixando Você passar. já era toda diferente. Tudo era diferente, Você né? era toda diferente. Que loucura, cara. Não pensei por esse lado assim. Ainda tem isso, Não, porque... tudo, até a profissão que eu segui. Porque... Pois é, como é que você acabou entrando nisso? Na coisa Então, de... meu primeiro comercial eu fiz com 10. Da Coca-Cola? Foi da Coca-Cola, da Mini Coke, por conta do balé. Porque o balé, a escola do teatro, algumas agências procuravam as meninas que dançassem, né? Então, por conta do balé, eu comecei a gravar os comerciais de TV. Então, a partir dali, com 15, 16, comecei a ter as minhas primeiras experiências de comerciais em agência de modelo, que na época a Ford era táxi, tinha Elite. Pô, a táxi era do Pantera, pô. Então, eu passei por essas agências todas, mas sempre tendo a minha vida com a prioridade no balé. Então, quando surgia um trabalhinho ou outro, minha mãe deixava fazer, especialmente quando era musical. Né? Fiz aqueles testes todos da Cláudia Raia, fui bailarina da Xuxa, de musical. É mesmo? Ah, tu foi lá? Fui. Dos shows delas no Scala, que ela dava. É mesmo, hein? É que tinha muita show no Scala, né? O Berry era o coreógrafo. O Berry, conheci. O Berry faleceu, né? O Berry Faleceu. Puxa, o Berry era sensacional. Querido, Sensacional. conheci Então, o Berry bem. me catou ali na escola de dança. Ali, a gente começou ali pro balé da Xuxa. Tu quase foi Paquita, então? Nunca foi uma Paquita japonesa. A Xuxa, Paquita. Pô, podia ter uma Paquita mas era a brasileira. bailarina de show dela, de todos os shows, assim. Que legal, cara. Eu entrei na mesma época das Pô, Irmãs isso de eu nunca Metralha. soube da sua vida disso. Engraçado, cara. E aí, assim, na televisão já tinha feito algumas Participações de figuração. Tinha feito figuração. E aí, meu primeiro trabalho profissional, realmente, como atriz, foi um filme, um longa-metragem em inglês, que surgiu por acaso. Porque na época tinha um produtor de elenco maravilhoso, o Rui Brito. O Rui. O Rui da Querido, época, né? E o Rui nossa. ligou e falou, Dani, fazer um teste aqui para um filme. Eu falei, Rui, acho que você ligou errado, porque eu sou bailarina. Ele falou, liguei errado. Eu falei, deixa eu fazer. Ele falou, não, é pra atriz. Eu falei, mas deixa eu fazer só de experiência. Aí ele falou, você fala inglês? Porque tem que falar inglês fluente. Eu falei, falo. Falava nada. Você não falava? Não, eu tinha... naquela época era moda fazer aquelas pastas de música, que a gente saía, aquelas revistas de música que você ia traduzindo. Sim. Então eu traduzia os Guns N' Roses, Alanis Morissette, eu ficava fazendo aquela pasta de papel de carta. Eu tinha da tradução das músicas, então o meu inglês se baseava nas letras das músicas, que essa eu sabia traduzir. Então fui lá pro estúdio, ele falou, então vem. Aí cheguei, aquela equipe gringa gigante, era um filme com a Penélope Cruz. A Penélope era a protagonista e ia ser filmado aqui no Brasil, se chama Woman on Top. Sabor da Paixão em português. E aí entrei naquele estúdio gigante, aqueles gringos todos, aquele esquema teste, né? Câmera, não sei o que, faz o porté. E aí a mulher explicou um monte de coisa. Ela falou que eu não entendi nenhuma palavra. Ok. E a hora que ela parou de falar, eu falei, acho que agora é a minha vez, né? Aí ficou aquele silêncio, todo mundo me olhando. Aí eu falei, I don't remember.
Aí ficou um silêncio e todo mundo se rachou de rir, falou, ela passou. Eu falei, eu não sei o que eu falei até hoje, mas se lembra, mas encaixou. Como é que foi que ela falou? Como é que foi? Algumas Você falou? piadas, lembro, eu eu não me falei, lembro, I mas- don't remember, que eu não lembro. Tu devia fazer uma Em camiseta com inglês. essa frase, pô. Isso aí que te levantou, pô. Hein? Ali essa começou. frase que levantou, pô. Eu falei, I don't remember, e aquilo casou, encaixou bem, todo mundo, maravilhoso, não sei o que é ela. Entrei e fiz o papel de aluna da Penélope Cruz. Fiz o filme, no filme eu não falava nada, mas eu tinha várias cenas como aluna da Penélope. E tudo era Ganhou filme de sua comédia, foi diária super ali. legal. Que bacana. Passa um tempo, um amigo meu de comercial falou, Dani, tem um monte de menina aqui na Globo, na Portaria 4, uma fila enorme, não sei o que é. Falei, eu vou pra lá. Peguei meus ônibus, na época eram 4 ônibus, 4. Aliás, meus 4 Essa história primeiros é boa. anos de Rede Globo foram 8 ônibus pra trabalhar, por dia. Meu Deus. Ali na Lopes Quinta, né? Ali Não, naquele, não, né? já era Projac. Projac, já. Já era Só que Projac? não nessa tinha, época. não Você tinha começou mais- frescão, nada disso. Então eu tinha que pegar, eu morava em Laranjeiras, eram 4 pra Pô, ir, 4 bicho, pra é. voltar. Pô, Um pra longe pra Gávea, cacete. um da Gávea até o Barra Shopping, do Barra Shopping até a História dos Bandeirantes. Bandeirantes eu pegava uma van É pra isso chegar aí. ali até a 4 entrada da condições. rua. Tu batalhou, que hein, eu bichinho? caminhava. Vai andar ainda até lá De no segunda 3, a né? sábado. Na portaria Aí quando chegar no 2. Projac- 8 ônibus. Aí quando chegaram no Projac, pegava aquele trem, aquele negocinho elétrico. Ainda chegava outro ônibus. Era 5. Quem chega no Projac, no carrinho elétrico, eu demorei pra pegar. Porque primeiro eu tinha que ir com o ônibus sair, ou a pé. Porque o carrinho elétrico, depois você ganha o nome. Você tem um carrinho elétrico. É verdade. Então, meus 4 primeiros anos lá foram, até eu comprar meu primeiro carro, foram 8 ônibus. Hoje você arruma emprego pra pessoa pegar 2 ônibus, não quer não, né? É verdade. Mas eu peguei 8.